Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. E hoje é dia de pega esse código. E o que eu vou te mostrar pode parecer simples, mas vai mudar a sua visão. A chave para sair do lugar de onde você está, para mudar de fase, é entender uma coisa de uma vez por todas. Você é causa e não efeito. Assim, você, através das suas realizações, melhor, através de suas ações, você está criando a sua realidade. Lembra que a gente falou outro dia no livro do T. Harv Eker? Programação gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Então, os seus resultados são reflexos dessa cadeia por trás. Sendo assim, quem gera os nossos resultados acaba por ser nós mesmos, através de nossas interpretações que nós fazemos da vida e as respostas que nós podemos dar à vida. Então, eu não sou, não sou só eu que estou dizendo isso, né? Na neurociência também existe uma confirmação sobre isso que nós estamos falando, como também na palavra. Então, prepara o coração, porque hoje tem um código que vai virar uma chave. Vamos lá. Ó, no livro, cadê? Os Segredos da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker, ele diz assim: pessoas ricas acreditam, eu crio a minha própria vida. A pessoa já tem isso em mente. E pessoas pobres acreditam, a vida acontece comigo. Então, as pessoas pobres, e isso não assim, independente de ser rico ou pobre, ele está falando isso por causa do livro, mas em via de regra, um grupo de pessoas acreditam que elas criam a sua vida e outro grupo de pessoas acreditam que a vida acontece com elas. E ele nos convida a viver como causadores conscientes através desse livro aqui e não como vítimas de eventos, né? Então, tudo começa no pensamento, como nós dissemos antes. Aliás, na programação. Programação que gera pensamento, que gera sentimento, que gera ação e que gera o resultado. E a pergunta que você precisa se fazer hoje: o que eu tenho pensado? Aí você começa a distribuir essa pergunta nas áreas da sua vida. O que eu tenho pensado na minha vida, sobre a minha vida financeira, o que eu tenho pensado sobre meu relacionamento, o que eu tenho pensado sobre minha saúde, o que eu tenho pensado sobre mim mesmo, o que eu tenho pensado sobre, assim, o meu nível de sucesso, de conseguir as coisas, como que eu consigo me ver, qual o valor que eu tenho atribuído a mim. Porque o que você pensa está moldando a forma que você vive devido aos seus atos. Devido a gente não consegue agir diferente do que a gente pensa verdadeiramente. E a neurociência, ela consegue comprovar isso que nós estamos falando. De forma que o seu cérebro, ele cria trilhas neurais. O que significa isso? Ele cria caminhos. Quanto mais eu repito esses caminhos, mais automaticamente eu consigo fazer aquilo. Então, se eu penso, isso não é para mim, então, e eu penso isso repetidamente, isso acaba ficando gravado em mim. E de modo que automaticamente depois eu passo a repetir essas ações. Da mesma maneira, se eu penso, né, e digo para mim mesmo, né, a minha conversa interna, eu sou boa nisso, eu consigo fazer isso, ou eu consigo superar tal obstáculo, isso começa a ficar gravado, cria aquele caminho neural, aquela trilha, e quanto mais eu repito, mais eu reforço. E quanto mais reforçado está,
mas automático aquilo fica. Então, o meu cérebro, ele vai aprender por esse caminho. Se eu trilhei um caminho que é desfavorável a mim e que eu não tinha percebido, mas que eu estou só percebendo agora que vem a boa notícia. E por falar em boa notícia, esse é um canal específico para te trazer boas notícias. E se você gosta de boas notícias, considere se inscrever no canal. Beleza? Que nós sempre vamos tratar de boas notícias por aqui. Então, voltando, o nosso modelo mental tem como a gente, se ele for desfavorável, tem como nós conseguirmos reverter isso através de escolhendo um outro caminho. Lembra, nós temos escolha, então nós podemos escolher um outro caminho. E se tiver incomodando alguma sensação, sentimento, pensamento, nós tratamos do método Sedona ontem, né, no dia atrás. Nesse método Sedona, que ele é uma ferramenta poderosíssima, aquilo que nos incomoda, nós já podemos entrar com ele, né, e fazer as 3 perguntinhas para liberar aquilo que nos incomoda. E através de uma decisão, começar a traçar o caminho mais favorável para nós. Lembra das perguntinhas? Eu posso soltar isso que me incomoda? Eu soltaria quando, em vez de brigar com um pensamento negativo, você pode se perguntar com carinho: eu posso soltar essa ideia de que eu não sou capaz? Eu soltaria essa ideia? Quando? Aí só observa o que acontece com você. Lembra de fazer 4 rodadas, de fazer esse questionamento 4 vezes. E não se pressione. Deixe a coisa fluir naturalmente. Lembre-se, soltar é uma escolha, é uma decisão. Sempre esteja presente, consciente para essa questão de parar um momento para soltar. E cada vez que você escolhe soltar, você vai reprogramando o seu cérebro para ter um pouco mais de liberdade. Se você consegue pensar, você consegue soltar. E se você consegue soltar, você consegue mudar. Soltar o quê? Soltar a sensação que está incomodando. Mas agora vamos falar sobre a palavra. A palavra de Deus, ela tem alguma confirmação sobre isso? Tem sim. Tem uma passagem que diz assim: assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Essa passagem está em Provérbios. Uma outra passagem sobre nós: transformai-vos pela renovação de vossa mente. Essa passagem está em Romanos 12, 2. Uma outra passagem: hoje coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19. Então, já é Deus falando para a gente escolher a vida. Então, ele nos deu o poder de escolha e ainda deu a dica: escolhe, pois, a vida. E essa escolha, ela não precisa ser uma só vez. Nós vamos repetir essa escolha. E cada repetição que nós fazemos, lembra, nós estamos reforçando uma trilha mental positiva. Escolher viver com intenção, escolher criar a própria vida com fé, com presença e com coragem. Então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Primeiro passo: faz um inventário das coisas que têm passado em sua mente, assim, pensamentos automáticos a respeito, vamos supor, de sua capacidade para fazer algum tipo de coisa. Alguma coisa que você tem se considerado, ai, eu não consigo, ai, eu sou incapaz, alguma coisa a respeito do seu valor também seria importante colocar.
Aí você começa a pensar, da onde veio esse pensamento? Veio de Deus? Provavelmente não. Veio de mim? Vai pensando. Ou veio de alguém de fora? Aí você já descobriu mais ou menos de onde veio. Aí agora é hora de aplicar o método Sedona que nós estamos aprendendo. Porque um desses pensamentos, pegue um desses pensamentos negativos e vai assim com calma. A gente não precisa ter pressa na hora da gente executar esse método Sedona, beleza? Então vamos fazer juntos agora uma pequena liberação assim, bem rapidinha. Pode ser? Pensa numa ideia que te trava, algum sentimento de incapacidade, alguma coisa que você tentou e não conseguiu. Vamos lá. Por exemplo, eu nunca vou prosperar. Agora respira fundo, esteja presente, isso é muito importante. Analisa seu nível de decisão e vamos lá. A perguntinha: eu posso soltar essa ideia agora? Eu soltaria? Quando? Aí você vai repetindo. Eu posso soltar essa ideia de incapacidade só agora? Eu soltaria essa ideia e deixaria ir? Quando? Repetindo novamente. Eu posso deixar ir essa ideia só um pouquinho? Eu deixaria essa ideia de incapacidade ir só um pouquinho? Quando? E mais uma vez, eu posso soltar, deixar ir. Lembra de que abriu o coração e ela vai subindo, vai evaporando. Posso deixar ir essa ideia? Eu deixaria? Quando? Se a resposta por agora, deixa ir. Não precisa procurar assim entender tudo, só solta assim, deixa ir essa sensação. E se a resposta for não, tá tudo bem, porque nós já começamos a trabalhar nessa liberação desse desconforto, ok? Aí, depois disso, você pode escrever alguma verdade, alguma coisa como você tem como verdade, baseada na palavra de Deus, que reforça as coisas sobre você, tá? Meu cachorro está aqui. Repita essa pequena oração e procure fazer ações de acordo com ela. Lembre-se de uma coisa: crescer dói, mas permanecer pequeno também dói. A diferença é que uma dor constrói e a outra consome. Agora, a gente podia fazer o seguinte: dar uma olhada nessa questão com o olhar dos temperamentos. E dependendo do seu temperamento, essa mudança de mentalidade, ela vai ter alguns obstáculos diferentes. A gente está falando da sensação de incapacidade, né? Vamos supor, o colérico, ele pode, mesmo com esse sentimento, ele pode querer controlar tudo sozinho e resistir a essa entrega dessa sensação. O sanguíneo, ele pode fugir do desconforto dessa ideia. E porque o sanguíneo, ele busca assim, só o que é legal, fazer só o que é legal e fazer assim, o prazer do agora, é isso que ele busca. O melancólico, ele pode duvidar do próprio valor e acabar se paralisando. Que são atitudes do melancólico. O fleumático, ele pode evitar esse desconforto interno e acabar por se acomodar. Mas olha só, não importa o seu temperamento.
Todos nós fomos chamados a crescer, né? A mudar de nível, a nos sentirmos capazes. E com Deus e com essa consciência, mais essas ferramentas práticas, tudo é possível. Agora, conta aí para mim, qual pensamento você precisa acertar mais ele? Dar uma ajeitada ou você precisa soltar? Qual, digamos assim, mentirinha que está rolando na sua cabeça que você precisa soltar? Detalhe, tem algumas coisas que estão rolando na nossa cabeça e elas estão rolando assim em segundo plano. Por exemplo, eu não estou executando determinada ação que eu gostaria de executar, não estou realizando um sonho que eu gostaria de estar realizando. Pode ser que por trás dessa não realização tenha uma linha de pensamento que ela esteja sendo alimentada. Então acaba que eu não consigo fazer ou não vou fazer, fico procrastinando. Então é importante a gente começar a se observar para ver como que isso tem acontecido dentro de nós e começar a liberar todos essas sensações, esses sentimentos que não nos favorecem. Se este vídeo te deu um pouco de clareza, comenta aqui embaixo. Eu sou causa e não efeito. Então, lembrando que a gente pode começar a agir dessa maneira, né? Deixar o vitimismo de lado e assumir as rédeas para seguir a nossa vida em frente, que agora a gente está adquirindo vários conhecimentos, uma determinada bagagem para conseguir ter uma vida legal e com mais boas notícias. E, mais uma vez, um convite. Lembra de, se você gosta desse tipo de assunto, de se inscrever no canal, ativar o sininho. Gente, acho que eu nunca pedi para ativar o sininho, agora que eu estou lembrando. E nós vamos seguir com o próximo vídeo de amanhã. E a gente vai falar uma coisa muito maravilhosa, muito gostosa que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Seguindo, surpresa para amanhã. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau.